Em 2025 eu li 31 livros, mas somente 4 deles viraram favoritos. E também teve 4 que foram menções honrosas, ou seja, eu dei 5 estrelas e não releria, mas foram livros incríveis. Oi, gente, eu sou a Yasmin, sejam bem-vindos ao canal Literarte. Feliz ano novo pra vocês. Eu dei uma subidinha aí nesse final de ano, assim, eu esperava passar o final de ano gravando pra vocês aquelas listas de fim de ano, começo de ano, etc. Mas, como vocês já sabem, né, eu já falei aqui no canal, estou passando por um processo de burnout desde agosto do ano desde julho, né, do ano passado, e estou em recuperação, né, estou bem melhor agora. E o burnout é um negócio que tem altos e baixos, né, gente? Então, eu ainda estou em recuperação, então não dá pra eu ficar fazendo promessas pra vocês de que eu estarei sempre aqui ativa. E já deixem aberto, me apoie com a criação de conteúdo, tanto aqui, quanto lá no Substack, quanto no TikTok, que eu estou mais ativa. Me apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando com pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo. Se você for comprar na Amazon, né, ou na Shopee, os meus links estão aqui na descrição, sempre. Você pode só clicar no link, adicionar o seu produto no carrinho depois que você clica no link, e aí já vai contabilizar, já me ajuda demais. Vamos lá! Como o primeiro favorito do ano de 2025 vai ser O Massacre da Família Hope, do Riley Sager. Pois é, tem um vídeo completo explanando motivos para ler esse livro, né, tudo que eu gostei, e a sinopse, enfim. Eu realmente falei bastante lá nesse vídeo, vou deixar o link na descrição. Se você não conhece, eu vou falar rapidamente sobre, mas é um livro que ele me prendeu assim, de um jeito que eu não esperava. O Riley, ele realmente sabe deixar você ali, sabe, naquele gancho. Aí eu comecei e aí eu fiquei, gente, eu não consigo parar. Presta atenção. Aos 17 anos, Lenora Hope, alucinada, matou a própria irmã enforcada. Matou o pai a facadas e, em delírios febris, tirou a vida da mãe, que era tão feliz. Lenora sempre diz, não fui eu, mas é a única que não morreu. Eles deixaram esse... Lenora, ela é essa senhora atualmente de 70 anos, e tá presa numa cama, né, na cadeira de rodas, e ela não fala, né, ela teve vários derrames, então ela não fala, e ela também não anda. E ela mora na mansão, ali no topo de uma colina, etc. Ela precisa de cuidadores. E a nossa protagonista é a Kitty, que trabalha, né, pra essa empresa de cuidadores, só que ela passou por um momento que foi um pouco complicado. E ela tá precisando urgente de qualquer trabalho. E ela aceita esse trabalho. E esse trabalho, ele é integral, então ela vai ter que morar lá na mansão. E ela vai. E quando ela começa a morar lá, ela descobre que a Lenora, ela consegue se comunicar através de uma máquina de escrever, né? Digitando na máquina de escrever, e ela só consegue usar uma das mãos, parece. E aí tem um dia que a Lenora pega e digita assim, eu quero te contar tudo. E a Kitty fica, como eu ficaria também. Começa, você fica... Aí você não consegue, porque você quer saber tudo, né? De o que aconteceu? Por que foi você que matou? Por que eles morreram? Como que eles morreram? A história, ela vai ficar voltando lá quando a Leonora tinha 17 anos, pra gente conhecer quem era ela, e a gente vai conhecer como que era a vida dela, né? A relação ali com os pais, até chegar naquela grande noite, né? Fatídica noite, que tudo aconteceu, o grande crime. O próximo, gente, eu não tenho aqui físico, mas eu preciso urgente. Nós Já Moramos Aqui. Esse livro eu li, eu tava falando pra vocês de um favorito, que foi o primeiro livro do ano de 2025, agora eu vou falar de um dos últimos livros de 2025 que eu li, que foi Nós Já Moramos Aqui. Eu esqueci o nome do autor. Eu vou deixar a capa aqui. A história desse casal, né, dessas duas jovens, elas passaram a morar nessa casa grande mesmo, assim, que é uma propriedade muito grande, ali no topo de uma colina, onde os vizinhos delas, o mais perto, você tem que dar uma caminhada. E é tudo em volta de mato. A cidade mais próxima é 30 minutos de distância. Uma delas tá lá na casa quando ela escuta a campainha. E a parceira dela tá na cidade. E quando ela escuta a campainha, ela vai abrir, é uma família inteira. Um pai, a mãe e 3 filhos. E o pai pega e fala, oi, tudo bem? Eu sou o Tom. Acho que é Tom. E eu gostaria de apresentar a casa pra minha família, porque eu morei aqui quando era criança. E minha casa de infância, e eu queria muito apresentar pra minha família, etc. Seria só uns 15 minutinhos. E aí ela fica super constrangida e desconfortável, porque ela não quer que eles entrem. Ela até tenta despistar eles, só que aí ela fica com peso na consciência, porque eles fazem todo um drama ali. O pai, né, ele faz um drama, tipo, ai, tudo bem, daqui um ano eu volto.
querendo agradar, sabe? Ela mesma pensa, meu Deus, por que eu gosto de agradar as pessoas? Mas aí, beleza, a família entra, e depois que eles entram, eles não saem mais. Tipo, literalmente, eles não saem mais. E você começa a ficar desesperado, porque a noite vai passando e tudo mais, coisas estranhas vão acontecendo e a família não sai. Um motivo pelo qual eles começam, né, a ficar presos ali é porque a filha, a menininha, ela brinca de pique-esconde e ela some no porão e não aparece mais. A história passa pro dia seguinte também, e pro outro, enfim, vai acontecendo. O final é aberto, já deixo claro, mas é um aberto que dá pra entender e que dá pra falar assim, não, isso aqui, eu acho que aconteceu isso aqui mesmo, e é isso. Eu terminei de ler sem ter com quem conversar, e eu cheguei na minha irmã e despejei tudo pra ela. E aí ela ficou obcecada também, e nós ficamos horas vendo vídeo de review e teorias na internet, até a gente decidir o que aconteceu. Próximo livro favorito foi Talvez a sua jornada agora seja só sobre você. Que eu tenho é do Ian D. Albuquerque, é um autor nacional, compilados de textos e tapas na cara, basicamente. Eu vou até ler um aqui pra vocês, que são sobre relacionamentos, autoestima, amor próprio, e eu precisava muito. Foi no começo do ano passado que eu li, eu tava precisando mesmo. Olha isso. Quero me pedir desculpa por todas as vezes que me culpei quando não era minha culpa, e por todas as vezes que me sabotei por coisas que não estavam ao meu alcance. Quem você é o suficiente, independente de quem não ficou, independente das relações que não deram certo. Mesmo com todas as tentativas frustradas, mesmo com os erros e as expectativas exageradas. Quem você é o suficiente. Esse é um livro que você não lê de uma vez, né? Eu li, inclusive, devagar, tentando absorver, e eu acho que é um livro que eu sempre vou ficar pegando novamente, relendo, e tem umas coisas aqui que é muito... que quando eu li, eu senti que era pra mim, sabe? Eu levei muitos tapas na cara com esse livro. Então ele virou um favorito mesmo, porque eu vou estar sempre relendo. Muito obrigada, Yandê. E agora, o último livro favorito é Se Deus Não Me Chamar... Se Deus Me Chamar, Não Vou. É da Mariana Carrara, eu lembro da autora dessa vez. É nacional. E também foi um dos últimos que eu li ano passado. Ele é bem curto e é contado sobre os olhos, né, a perspectiva de uma criança de 7 ou 8 anos. E é devastador. E ele virou um favorito porque eu quero reler em algum outro momento da minha vida, pois ele vai falar sobre a solidão. Então é um aspecto importante da gente estar sempre relembrando e refletindo sobre. E sobre a importância de você prestar atenção em quem tá do seu lado, em quem mora com você. E a garotinha, ela escreve no diário, porque ela é incentivada pela professora a ser escritora no futuro. E aí ela acha isso o máximo, então ela começa a escrever no diário. E ela começa a escrever todos os dias sobre a rotina dela, né? E até a escrita da menininha, sabe? A autora conseguiu reproduzir como se fosse uma criança. E a menininha escreve ali os sentimentos dela, as coisas que ela não entende, a solidão que ela sente. Mas tem um final satisfatório e feliz. Graças a Deus. Obrigada, Mariana, por isso. Agora vamos às menções honrosas. Então, o primeiro é Heartbreak Hotel. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Eu li na maratona que eu fiz com a Mari no final do ano. Eu vou deixar o link na descrição do nosso vlog. Nós lemos aí por um final de semana. E vocês precisam conferir esse vlog, tá bem legal. Em tons pastéis, né, a maior parte aqui. É um quadrinho e você lê assim bem rapidinho e ele vai falar sobre vários aspectos também, especialmente o amor, o luto, a solidão, e também tem representatividade LGBT da Agnese Inocente e Nicole Ariana Beltramini. Nossa, que os nomes, gente, esse povo tem uns nomes muito chiques. E são brasileiras, né? Não dá pra falar muito da história, é basicamente jovens que acordam nesse hotel que chama Heartbreak Hotel, e eles acordam lá sem entender o que está acontecendo e eles ficam presos no próprio quarto deles, porque eles precisam ficar meio que se curar. E temos também Minhas Meninas, eu peguei aqui. Também foi um livro 5 estrelas para mim. É um suspense psicológico. Eu fiquei vidrada e obcecada nessa história. Tem um vlog onde eu estou lendo esse livro. Eu vou deixar na descrição também, se você quiser ver. Porque lá eu falo muito a história dessas 3 garotinhas que foram adotadas nessa cidadezinha pela senhorita Fairchild. E essa senhorita, ela adotou as meninas em momentos diferentes, né? Primeiro a Jéssica, depois a Nora, depois a Alicia. E as meninas tiveram uma infância diferente, porque a senhorita Fairchild, ela tem uma espécie de criar as meninas bem peculiar, perturbadora e abusiva.
E quando elas crescem, né, vai passar a história também, ela vai ficar indo no passado e no presente. E no presente elas estão adultas e ainda são muito apegadas umas às outras, né, elas são irmãs, viraram irmãs mesmo, assim, de alma. E elas estão morando em outra cidade, vivendo as vidas delas, só que com seus traumas. Elas recebem ligação de uma detetive dizendo para elas que a casa onde elas cresceram, onde elas moraram com a senhorita Fairchild, estava sendo demolida e ali embaixo da casa encontraram ossos e precisam que elas vão lá depor, né, fazer o depoimento e falar sobre o caso. E elas decidem ir juntas e reviver e revirar também essa história do passado todo aí que aconteceu. E a gente vai ficar indo no passado e no presente. E entre os capítulos tem uma pessoa ali contando coisas pra gente também. Sabe, bastante. Eu fiquei várias semanas ainda digerindo essa história e foi difícil. Então, por isso, eu acho que eu não releria, mas eu recomendo, se você curte. E por último, Caçador Sem Coração, porque é uma fantasia que eu gostei demais, dei 5 estrelas, mas eu acho que eu não releria, pois acho que foi o suficiente ler uma vez só. É uma fantasia sobre bruxas ali, onde o caçador de bruxas e a bruxa, eles querem um desmascarar o outro, só que nenhum sabe que o outro tá tentando fazer isso. Então tá meio que um segredo pro outro. Eles vão se envolvendo romanticamente. É meio que eles são inimigos e vão começar a se apaixonar. Inimigos pra amantes. Tô lendo o segundo livro no momento. E é isso. Deixa seu like. Até o próximo vídeo.